dias de conquista. Existe uma coisa muito interessante no reino de Deus, que é o poder da fé. Diga comigo, o poder da fé. Se todos puderem dizer, eu vou ficar mais feliz. Diga, o poder da fé. Muito bem. O que é o poder da fé? O poder da fé é a fé em ação. É quando eu executo a minha fé. Tiago fala sobre isso. Tiago fala sobre uma fé sem obras, que é morta. Ou seja, uma fé que eu digo que tenho, mas que na hora de colocá-la em ação, ela não funciona. Então, o que nós estamos durante esses dias, vários domingos, desde que eu tomei posse lá no dia 27 de agosto, né, a partir do dia 3 de setembro, que foi a primeira mensagem que eu preguei aqui como pastor da igreja, começamos a falar sobre esta relação nossa com Jesus, a relação da igreja com Cristo e a forma como nós devemos servi-lo. Já tratamos de 7 temas lá atrás e o tema da série que eu venho falando é o que é servir a Jesus. E esse já é o terceiro domingo que eu estou tentando terminar essa mensagem, é o tema 8. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que é mais ou menos a experiência de Jesus com Pedro, os seus discípulos, e Pedro, registrada em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 19, que diz assim: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Olha bem, é muito fácil eu dizer o que estão dizendo por aí de Jesus, mas o que eu tenho a dizer a respeito de Jesus? Pensa nisso. Jesus fala assim: ok, é isso que eles estão dizendo? Eu quero saber de vocês agora. Vocês que são meus discípulos, vocês que são meus servos, vocês que estão sendo treinados por mim para pregar a minha palavra para o resto do mundo, o que é que vocês têm a dizer a meu respeito? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Repita comigo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro imediatamente tomou a palavra e disse aquilo que estava enchendo o seu coração. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Jesus fica impressionado. Uau, Pedro, isso não é coisa sua, isso foi o Pai que te revelou. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tá? E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Nós vamos falar um pouco mais à frente sobre essas chaves. Tá? Nós, há 2 domingos atrás e o domingo passado, eu falei sobre esta revelação progressiva. Cristo, a revelação de Cristo é progressiva. Por que eu preciso ir à igreja, irmãos? Por que eu não posso ser crente em casa? Eu sou crente, eu sou salvo, Jesus me salvou, eu creio nele, eu não peco, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não prostituo. Eu não posso ficar servindo Jesus na minha casa? Não. Por que não, pastor? Porque, biblicamente falando, a forma de servir a Deus é estando em comunhão com o corpo. Olha como que começou a igreja. A igreja começou desta forma. Os discípulos de Jesus começaram a se reunir. E o livro de Atos diz algo interessante. Tá? Ainda no final do capítulo 2, mais ou menos, o livro de Atos diz algo interessante. E comungavam na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Então, olha bem, e comungavam, ou seja, e eles mantinham comunhão na doutrina dos apóstolos e no partir do pão. Então, para eu partir o pão com você, eu tenho que estar junto contigo, ou não? Sim ou não?
Por exemplo, daqui a pouco nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos partir o pão. Como é que nós podemos fazer isso se nós não estivermos juntos? Se nós não estivermos congregando juntos? Não é verdade? Então, quando o texto fala do partir do pão e da doutrina dos apóstolos, o texto está falando de uma necessidade que nós temos de nos reunir. Eu acho que sou eu, né? Está dando esse zumbido por minha causa. Nós temos, é uma característica da igreja. Eu sou muito mais forte quando eu estou contigo. Muito mais forte quando você está comigo. E no livro de Provérbios ou Cantares, que agora me deu um branco aqui, Salomão diz algo interessante. Ele diz assim: olha, o cordão de 3 dobras não se parte com facilidade. Já tentou pegar, pode ser até essa linha de costura, que é bobinha, você pega e enrola assim no dedo e poc, é ou não é? Agora, junta 2 e vê se você consegue quebrar no dedo. Junta 3 para ver se você já consegue quebrar com 2 ou 3 dedos. Junta 5 dobrinhas daquela linha, parece um fio de cabelo. Vê se você consegue quebrar na mão. Ou seja, vai chegando a um ponto em que você vai adicionando outra dobra, outra dobra, outra dobra. Daí a pouco você não consegue romper nem botando toda a sua força. Por quê? Porque a fraqueza de um fio daquele se juntou com a fraqueza do outro fio, que foi se juntando com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Quando chega lá 5, 6, 10 dobras lá na frente, você já não consegue mais quebrar aquilo. Você corta a sua mão, você quebra o osso do seu dedo, mas você não consegue mais quebrar aquela linha. Por quê? Por causa do poder da unidade, o poder da união. Então, a igreja foi criada pelo Criador dela, que é o Senhor Jesus, com a mentalidade de que ela se fortalecesse através da união. Olha o que Jesus disse, que coisa interessante, quando ele estava orando pelos seus discípulos em João capítulo 17. Ele disse assim: Pai, se eles amarem uns aos outros, o mundo saberá que o Senhor me enviou. What? Olha só que coisa interessante. Na cabeça da gente, bom, para o mundo crer que Deus enviou Jesus, nós precisamos de unção triplicada, poder dobrado, autoridade quadruplicada. Nós precisamos de riqueza, de dinheiro, de um templo grande, de uma igreja enorme. Nós precisamos... Nós fazemos uma mentalidade tão errada do que é construir um relacionamento entre igreja, Jesus e o mundo. Quando Jesus, na verdade, virou e falou assim: não, pai, quando eles estiverem juntos, quando eles forem um, o mundo saberá que o Senhor me enviou. E eu estava ouvindo esses dias um debate entre um pastor e um teólogo cristão e um teólogo muçulmano, um debate numa universidade. E fala daqui, fala dali, fala daqui, fala dali. Aí o muçulmano virou e falou assim, não, nós acreditamos no profeta Jesus, que eles chamam Jesus de profeta. Eles aceitam que Jesus seja um profeta, mas eles não aceitam que Jesus seja o que Pedro disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Eles não alcançam este entendimento, esta revelação. Lógico que para alcançar esta revelação precisa ter o Espírito de Deus. Eles creem que Jesus é um profeta, assim como outros profetas da Bíblia, que é exatamente o que está naquele texto. Não, nós cremos no profeta Jesus e tal, mas nós não cremos que ele necessariamente queria fundar uma religião. Aí o pastor falou assim: como assim? Baseado em que você diz isto? Que a intenção de Jesus não era fundar uma religião. Ele falou assim: vocês são divididos demais. Vocês são divididos demais. Ele diz assim: se ele é quem vocês dizem que ele é, o Filho de Deus, e ele funda uma religião, e essa religião é a mais dividida do mundo, ora, então eu vou ter que dizer que ele fracassou. Olha só. Ele não falou de falta de poder, falta de unção, falta de cura, falta de milagre, falta de paralítico andando. Não, ele falou da desunião.
vocês são desunidos demais. Aí o pastor, que foi até sábio, o teólogo, foi muito sábio, virou e falou assim: não, você está, em parte você está certo. Em parte. Você está certo na parte em que você cita que há uma certa desunião no corpo de Cristo. Ele falou: mas acontece que nem todos os que se dizem cristãos ou discípulos de Jesus são de fato discípulos de Jesus. Que entra na categoria do que Jesus fala um pouco antes desse texto, que é o cuidado com o fermento do fariseu, que é a mistureba da religião ou da religiosidade com a igreja genuína de Cristo, como o Novo Testamento ensina. E hoje em dia, o ser humano complicou tanto que é ser igreja, que fica até difícil entender, afinal de contas, quando eu olho para o cenário mundial e olho para aquilo que pode ser a igreja, afinal de contas, o que é a igreja? Afinal de contas, primeiro, qual é a denominação correta? Nós estamos sempre preocupados com denominações. E um prega uma coisa, outro prega outra, um diz uma coisa, outro diz outra. Por quê? Porque nós fomos complicando. Quando, na verdade, o ser igreja é basicamente três coisas fundamentais. Três coisas fundamentais para ser uma igreja. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Pronto. Número 2, e a teu próximo como a ti mesmo. E terceiro lugar, que é uma consequência, inclusive, do segundo, nós começarmos a exalar isto através de um amor para com o outro, de uma unidade para com o outro. Por isto eu preciso deste processo progressivo, que é estar conectado ao corpo, fazer parte do corpo. Porque junto com o corpo eu sou mais forte. Se Satanás vier contra mim e eu estiver só, eu sou uma presa fácil. Mas se eu estou unido ao corpo, ele esbarra numa parede mais sólida. Porque há alguém orando por mim também. Eu estou conectado dentro de um organismo vivo que é a igreja. O dia que eu começo a tratar a igreja como se ela fosse só uma instituição, eu estou em problemas. Falei sobre a mulher cananeia, falei sobre a segunda multiplicação do pão. Quando chega no capítulo 2, nós anunciamos a questão do fermento dos fariseus e dos saduceus, tá? Que Jesus cita um pouco antes da experiência de Pedro, e essa citação de Jesus, ela não foi muito bem captada pelos discípulos, tá? Primeiro, por que Jesus advertiria seus discípulos sobre isto? Mateus capítulo 16, versículo 6, não sei se o texto está ali, deixa eu ver. Não está, mas eu leio aqui para você agora, tá? Mateus capítulo 16, versículo 6, que diz assim: e disse-lhe Jesus: adverti e cautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. Olha bem, Jesus tinha acabado de fazer uma segunda multiplicação. Ele tinha feito uma multiplicação antes de 5 pães e 2 peixes, alimentou 5.000. Agora ele tinha acabado de fazer uma multiplicação. Só você olhar antes no capítulo 15, ele tinha acabado de fazer a segunda multiplicação. 7 pães e alguns peixes para 4.000 e sobraram 7 cestos. Aí Jesus vem e fala: olha, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é fermento dos fariseus? E eles ficam: não, eu acho que é porque nós não trouxemos pão. Ou seja, eles não conseguiam captar que Jesus estava falando de algo um pouco mais profundo. Escute bem o que eu vou te falar. Principalmente hoje, na era da internet. A internet é uma bênção por um lado, tá? Eu estou aqui pregando para vocês, nós temos conectados ali algumas centenas de pessoas. Esse vídeo, essa mensagem que você está ouvindo aqui, até o final da semana, será assistida aí por 2.000, 3.000 pessoas, através do canal da igreja. Então, a internet, por um lado, é uma maravilha. Quando você usa a internet da forma correta, isso é uma bênção. Para você poder disseminar a palavra de Deus, para você poder ensinar a pregar a palavra de Deus com responsabilidade, com temor.
para que as pessoas aí fora que estão desiludidas com igreja, pessoas que foram exploradas por maus líderes, pessoas que foram defraudadas por maus líderes, de repente podem olhar e dizer: opa, nem tudo está perdido, glória a Deus. Tem ainda pastores aqui e acolá pregando o evangelho verdadeiro. Então, por um lado, é uma maravilha. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Se você sair comendo tudo que você encontra aí pela internet, sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma indigestão espiritual. Porque, por outro lado, tem tanta gente falando tanta bobagem hoje na internet, na rede, pessoas que ensinam o que dá na telha. Porque internet é terra de ninguém. Qualquer pessoa pode ir no YouTube, abrir um canal e começar a ensinar o que bem dá na telha. Esses dias eu achei um canal de um camarada aí, que inclusive fazia parte desse grupo de falsos profetas aí de um mês e pouco atrás, que andaram profetizando que Jesus ia arrebatar a igreja no dia 23 de setembro. O cara parece que é um maluco, o cabelo todo esgandaiado, todo esquisito, a barba toda mal feita, uma cara de um indivíduo que parece que fugiu de um hospício, literalmente. A cara do indivíduo parece que ele fugiu de um hospício. De tão desarrumado, de tão bagunçado, de tão esgandaiado que o indivíduo é. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que vocês vão entender o que eu vou dizer. Uma das características da presença de Deus na vida de uma pessoa é limpeza e organização. Sabia disso? Você não precisa ser rico. Ah, pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar um terno do Giorgio Armani. Nem eu nunca nem usei um terno do Giorgio Armani. Eu nunca usei um terno caro italiano. Não estou falando disto. Eu estou falando que um dos primeiros sinais de que o Espírito de Deus está na vida de uma pessoa é limpeza e organização. Diga comigo, Deus é limpo e organizado. Olha, você vê uma pessoa muito esgandaiada, muito bagunçada, uma pessoa sem higiene, uma pessoa que não tem o mínimo princípio de organização, de higiene, você pode... mas ele profetiza muito, pastor. Pastor, o cara é meio fedorento, mas ele é um reteté, pastor, tremendo. Para cima de mim. Para cima de mim. Eu nunca esqueço uma vez que eu fui visitar um indivíduo que... O cara tinha fama de profeta lá, o profeta, todo mundo procurava esse indivíduo. Ele era um judeu e também não sei se era, porque depois do que eu descobri, eu não sei nem se era verdade as coisas que falavam. Que o indivíduo era um grande profeta, que não sei o que lá, as pessoas procuravam, que iam, não sei o que e tal. E aí um dia, eu fui na casa desse indivíduo, que agora estou tentando lembrar por quê. Fomos levar uma cesta básica, que alguém pediu, nós tínhamos um trabalho numa cidade vizinha, uma congregação numa cidade vizinha, e alguém que é conhecido dele falou: pastor, o senhor não poderia ajudar um irmão, um profeta que mora em tal lugar, um homem de Deus, não sei o que, mas está passando por uma dificuldade e tal. Até aí tudo bem, homens de Deus também passam por dificuldade. Tá? Eu não sou daquela mentalidade da teologia da prosperidade, que se você não estiver rico, alguma coisa está errado contigo. Né? Se você não está rico, então você está em pecado. Isso é uma mentira do diabo deslavada. Tá? Homens de Deus e mulheres de Deus também passam por aperto, não tem nada de estranho nisso. Então não é esse o problema da história. Fui eu e a minha esposa lá levar uma cesta básica para esse irmão. E quando eu cheguei na casa dele, já estava saindo umas pessoas, umas 3 ou 4 pessoas, já tinha um outro carro estacionado na porta, as pessoas realmente iam atrás desse irmão. Eu cheguei, olhei aquilo e tal, quando eu cheguei e tal, ele me reconheceu, porque ele conhecia o irmão que tinha pedido para ele lá: ô pastor, entra aqui por favor e tal. Entrei, eu e a Zandra com uma cesta básica. Aliás, perdão, não foi a cesta básica, foi uma oferta. Como não dava tempo da gente comprar a cesta básica, nós levamos uma oferta em dinheiro. Era isso, era dentro de um envelope uma oferta em dinheiro. Eu citei cesta básica porque quando nós estávamos saindo, estava chegando alguém também com uma cesta básica. Ok, aonde eu quero chegar? Chegamos na casa, logo de cara quando nós chegamos, era uma casa simples, até aí não tem nenhum problema. Jesus nasceu numa manjedoura, amém? Jesus vivia de forma simples, até aí não há problema. Mas o que eu percebi era a falta de higiene. Uma caatinga na casa insuportável, e aquela um monte de areia pelo chão, aquela coisa estranha que você resolve com uma vassoura. Aquilo me chamou a atenção, eu achei aquilo estranho. Ok, daí conversa vai, conversa vem, a Zandra falou: e a sua esposa? Está ali dentro, pode entrar lá. Aí a Zandra entrou lá dentro para poder conhecer a esposa dele.
A esposa dele estava em cima de uma cama, não doente, estava em cima de uma cama, e a Zandra chegou e falou: oi, tudo bom? E tal, como é que você está? Eu sou a esposa do pastor. Eu estou bem, não sei o que lá. Aí a Zandra achou estranho, percebeu que tinha um negócio andando aqui na cabeça dela. A Zandra foi ver, era piolho. Piolho. A mulher tinha tanto piolho que dava para ver os piolhos andando. A Zandra ficou assim, aí manteve uma certa distância, falou: tá tudo bem, o que está acontecendo com você e tal? Não, eu tô depressiva, não sei o que lá e tal. Enfim, resumo da ópera, né? Aí a Zandra voltou lá de dentro e tal, e nós oramos por ele, demos a oferta, oramos, aquele cheiro desagradável, aquela coisa estranha na casa. Eu falei: Zandra, alguma coisa está errada aqui. E aí saímos, fomos embora, fizemos a nossa parte, que foi socorrer e abençoá-los. Essa é a nossa parte. Tá? Resultado, pouco tempo depois aconteceram algumas coisas que nós descobrimos que o que nós havíamos percebido naquela casa era exatamente o que a gente tinha, exatamente o que nós desconfiávamos. Ou seja, gente, eu estou tentando contar a história de uma forma, claro que não exponha ninguém, né? Mas basicamente é o seguinte: o Espírito de Deus é incompatível com algumas coisas. Incompatível. Para que o Espírito Santo tenha liberdade na sua vida, na sua casa, é necessário que você se alinhe com determinadas coisas que o Espírito de Deus ama fazer ou gosta que façamos. A começar pela própria palavra. Tá? Se eu quero servir a Deus, se eu quero o Espírito Santo na minha vida, eu preciso estar alinhado com a palavra de Deus. Eu tenho que estar alinhado. Uma delas é estar debaixo de autoridade. Você sabia que a autoridade espiritual é como um telhado? Escute isso, deixa eu te falar aqui. Deixa eu ver se eu desço aqui sem piar aqui. Veja bem. A autoridade espiritual é como um telhado. Imagine se não tivesse telhado na sua casa, Rogério. Não tivesse telhado, começasse a nevar hoje à noite. As paredes tudo bonitinhas, chão de primeira, televisão, UH, né? Aquela de ultra definição. Estou descrevendo mais ou menos a sua casa aí? Imagina, tudo maravilhoso, poltrona de primeira, tudo ótimo, mas não tem telhado, aí começa a nevar. Começa a nevar. Aí não adianta, meu irmão, você jogar mais uma coberta, agora mais outra coberta, mais 5 cobertas, uma por cima da outra. Vai molhar as 5, porque não tem telhado. Escute bem, irmãos, é tão interessante isso. Tem gente que passa por tanta situação desconfortável que não deveria passar pelo simples fato de que não está debaixo de autoridade. Simples assim. Pastores, obreiros, eu sempre falava isso aqui, quando o pastor de Vonci ainda era o pastor dessa igreja, quantas vezes eu falei isso? Irmão, o valor de um pastor, o valor de alguém que ora por mim, por você. Ora, você não sabe, de madrugada, você está dormindo, às vezes tem alguém orando por você, você não sabe, mas tem. O que é isso? Cobertura espiritual. O diabo vai jogar uma seta, ela bate e volta, porque tem cobertura espiritual. Quem está entendendo? Aí Jesus vem, e agora tem uma série de espíritos estranhos por aí atacando a igreja, de todo tipo que você puder imaginar. Aqueles que pregam que a igreja não precisa congregar, aqueles que pregam que não precisa dar dízimo, não precisa ser, dízimo é coisa da lei. Aí eles começam a dizer coisas como se entendessem de Bíblia. Aí eu volto de novo. Aí você vai ver a aparência da pessoa, a cara da pessoa, a história da pessoa, o histórico da pessoa, para ver se aquela pessoa está posando de ensinador da Bíblia. Ora, eu comecei a ensinar a Bíblia, o meu pastor era tão rigoroso, Vilmar Souza de Jesus, não é? Talvez era parente do pastor de Vonci de Jesus, eu não sei. Vilmar Souza de Jesus, um goiano de Deus, abençoado, homem de Deus. Eu comecei a ensinar alguma coisa na igreja, sem errar aqui as minhas contas, coisa de, 8, 10 anos depois, que eu estava ali servindo, provando a minha fidelidade, obreiro na igreja, fiz cursos bíblicos.
Hoje em dia a pessoa, porque ela aprendeu a ler, ela tem uma Bíblia, sabe ler e assistiu 10 vídeos no YouTube, ela acha que já pode sair por aí ensinando coisas. Aí esse camarada esgandaiado que eu falei, que eu encontrei aí no YouTube, cara ensinando, olha, cuidado, o único evangelho que presta na Bíblia é o de Lucas, ele falando. O evangelho de Lucas é o único que presta na Bíblia, os outros vocês podem jogar fora. Meu Deus, irmãos, como é que um ser humano não tem temor de Deus? Você quer ter problema com Deus? Mexe na igreja e mexe na Bíblia. Tá? Ataque a Bíblia e ataque a igreja, se você quer ter problema. Eu estava até brincando com alguém esse dia, contando essa história, dizendo, um indivíduo querendo se suicidar lá em Worcester, né? Sei quem viu aquilo. Lá em Worcester. Suicidar, o cara subiu num prédio lá do governo, não sei que prédio é aquele, e ficou andando para lá. E aquela nevezinha, frio, e ele andava para lá, andava para cá. Aí o policial falava lá embaixo, outro policial falava lá em cima. E eu nervoso ali, orando, com o vídeo, eu e a Sandra, olhando o vídeo, foi. Aí uns 15 minutos depois, a Sandra virou e falou assim, ih, amor, pode desligar isso aí, esse cara não está querendo morrer, não. Ele deve estar querendo morrer de frio. Porque se quisesse suicidar já tinha pulado. Aí começa com essa bobeira, vai para lá, eu vou pular, não me segura, eu vou pular. Vai pular coisa nenhuma. A pessoa quando quer pular faz igual fez um indivíduo ali, eu acho que um hispano, um americano, ali naquela ponte verde alta de Boston, né, aquela ponte da Rota 1. O camarada chegou, estacionou o carro, abriu a porta, pum! Foi brasileiro, né? Pronto, foi lá, pulou lá embaixo. Não estou dizendo que ninguém deve se matar, pelo amor de Deus, não é isso. O que eu quero dizer é que nós encontramos gente de todo tipo por aí. Tem pessoas loucas. Aí eu brinquei e falei assim, olha, o cara quer se matar, se suicidar, ele não precisa pular de uma ponte, ele não precisa se jogar debaixo de um carro, basta ele se levantar contra a Bíblia e contra a igreja. Fale contra a Bíblia, fale contra a igreja, que você está num ótimo caminho de suicídio. Porque é o tipo da coisa que Deus não tolera. Deus leva isso extremamente a sério. E aí Jesus vem e adverte os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Que é exatamente isso. O que eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei, que não tinham nenhuma relação com a revelação do Filho de Deus. E que, portanto, ensinavam determinadas coisas que não tinham a ver com o crescimento espiritual das pessoas. Não tinha a ver. A única coisa que alguns desses doutores da lei, claro que eu estou colocando isso entre aspas, o que eles queriam era dominar as pessoas, a consciência das pessoas. Agora, quando eu prego, quando alguém prega para trazer revelação ao seu coração, revelação bíblica ao seu coração, ou seja, fazer brilhar a palavra de Deus no seu coração, para que você tenha compreensão de quem Cristo é, de tal forma que isto seja uma revelação do Pai, e não coisa do seu coração, uma revelação de Deus. Porque na hora da dificuldade, meu irmão, na hora que surgiu o aperto, que o diabo te atacar, que você precisa exercer a sua fé no dia a dia. Já aconteceu com alguém aqui, está tudo normal, a semana está tudo normal. Aí você dorme e acorda no dia seguinte, parece que o inferno inteiro irrompeu contra você, contra a sua casa ou contra você. Já aconteceu isso aqui com mais alguém além de mim? Amém. Parece que está tudo normal, de repente, parece que desaba uma tempestade espiritual sobre a sua cabeça. O diabo tentando destruir a sua estabilidade. E o que é que te sustenta quando você é testado dessa forma? No dia a dia, na prática diária, você é testado, o que acontece se a sua fé não estiver sólida? Você vai desabar. Ou se você pelo menos está em comunhão com o corpo, você vai ser socorrido por alguém que está com a fé mais sólida do que a sua. Do contrário, você desaba,
porque você não dá conta de guerrear contra Satanás sozinho. Satanás tem, no mínimo, 6.000 anos de experiência lutando contra as pessoas. E ele, Tony, já enfrentou Abraão, já enfrentou Adão lá atrás, Abel, já enfrentou Noé, já enfrentou Abraão, Isaac, Jacó, Davi, José, ele já enfrentou os melhores. Qual é a chance que Jefferson tem contra um ser desse, se Jefferson não estiver coberto pelo sangue do Cordeiro de Deus? A única chance que eu tenho é de estar coberto por este sangue e estar conectado com vocês. O corpo de Cristo, aonde eu estou plantado, conectado a vocês. Aí quando ele vem contra mim, meu irmão, eu estou coberto pelo sangue. Digam glória a Deus. Eu nunca esqueço a história, essa é uma história que eu conheço, verdadeira, não é essas histórias de carochinha que a gente ouve por aí, não. Um pastor amigo meu que foi pai de santo. Na verdade, ele foi satanista, porque pai de santo é outra história. Ele foi satanista, aquela alta magia, né, que acontece no satanismo. E ele, antes de se converter, ele tinha uma birra lá, um problema lá com uma pessoa que era, não sei se está viva ainda, por isso que estou falando, era cristã, e ele tinha um problema. E essa pessoa parece que andou tentando evangelizar ele, uma coisa assim. Eu sei que surgiu um litígio com ele e essa pessoa. E aí ele determinou que ele ia destruir essa pessoa. E ele já tinha experiência de destruir as pessoas, de mandar espíritos atrás da pessoa e matar pessoas à distância. Ele tinha experiência com isso. Aí o que ele fez? Chamou lá o espírito que assessorava ele, falou: olha, eu quero que você defina o fulano de tal. Aí o demônio lá que aparecia para ele na forma de um lobo. Aí pegou, perfeitamente, é o fulano de tal? Mora onde? Eu moro em tal lugar, assim, assim, assim. Ok, deixa comigo que amanhã essa pessoa já não está mais entre nós. E o demônio foi embora, saiu. Aí passou um dia, 2 dias, 3 dias e nada do demônio voltar com o relatório. 3 dias, 4 dias, e ele já preocupado, o que está acontecendo, o que está acontecendo, que era o demônio que assessorava ele. Aí, tipo, 5 ou 6 dias depois, pastor Antônio, o nome dele, 5 ou 6 dias depois, volta o demônio. E assim, todo assustado, todo e tal, chegou e tal, falou: o que aconteceu? Eu não mandei você lá destruir o fulano, e que era meu inimigo e tal. Ele falou assim: ó, eu fui, até que tentei, mas não tem jeito não, esquece, desiste, aquele ali não tem jeito. Ele falou assim: mas como assim não tem jeito? Não, porque ele é servo lá do mestre. E toda vez que eu tento chegar perto dele, ele está orando. E fica uma parede de fogo ao redor da casa dele, que eu não consigo nem chegar perto. Aí, que agora é pastor, o pastor José Antônio, falou assim: mas eu não estou entendendo, mas vocês não são os poderosos? Não, o que eu entendo é que vocês são poderosos e podem fazer qualquer coisa. Não, nós podemos fazer qualquer coisa. Nós só não podemos mexer com o pessoal lá do mestre. Com esse não dá para mexer, não. Aí ele ficou intrigado com aquilo. Ficou intrigado com aquilo. E começou a pensar, falou: mas então eu estou do lado errado. Esse negócio não tá certo. E ele começou a pensar naquilo e tal, mas estava envolvido até o pescoço, era muito rico, dono de algumas farmácias, alguns supermercados, rico demais. Mas aquilo ficou batendo na nuca dele. Não deu para destruir, porque ele estava orando e parede de fogo, não sei o quê. Ficou com aquilo na cabeça. E ele tinha uma irmã que era evangélica, a quem ele não via já há anos, porque o diabo não deixava. No pacto dele com o diabo, ele não podia ter contato com gente crente. Olha só que bichão malandro. Para você entender o poder de Deus em você. Há algo de Deus em você que o diabo teme. Não estou falando dos grandes pregadores, estou falando de qualquer um que realmente tema o Senhor. Aí, meu irmão, o que acontece? Um belo dia, a irmã dele estava orando em casa, orando em casa, e aí, de repente, o Espírito Santo veio para ela e falou assim: vá agora na casa do seu irmão, agora, vá lá e pregue para ele. Mas, Senhor, como? Ele morava num prédio, tinha interfone. O senhor sabe que ele não vai me receber
vá porque eu já preparei o caminho, vá lá agora. Aí ela tinha assim, anos que ela não viu o irmão, porque ele não deixava. Aí ela levantou da oração e foi, pegou o carro dela e foi lá no prédio onde ele morava. Quando chegou lá, a porta de baixo estava aberta, destrancada. Ela falou, opa, então entrou. Subiu de elevador, quando ela chegou na porta do apartamento dele, destrancada a porta. Aí, ela do lado de fora, a porta aqui meia destrancada, ela falou assim, Jesus, o que eu faço? O Espírito Santo falou com ela, entra e fala tudo que você tem que falar de uma vez. Aí ela, do lado de fora, ela foi, enfiou a mão na porta assim, pá, e entrou na sala. Quando ela entrou na sala, ele estava sentado no sofá. E os dois lobos, que eram os demônios que acompanhavam ele, estavam um de cada lado assim. Ela entrou e falou, está amarrado o nome de Jesus. Aí aqueles demônios caíram amarrados no chão, e ela apontou o dedo para ele assim e falou assim, olha, eu vim aqui te dizer isso. Falou para ele, pegou para ele em 30 segundos. Eu sei que você não me receberia, mas Deus mandou eu vir aqui, pá. E aí, por último, ela falou assim, e quando você estiver num lugar sem saída, que não tiver saída, clame o nome de Jesus. Aí virou as costas e foi embora. Aqueles demônios desapareceram. Passaram umas horas, veio o diabo. E virou para... Aliás, tirou ele do corpo dele e levou ele num lugar. Quando chegou lá, ele diante do diabo, os demôniozinhos lá que acompanhavam ele, e o diabo virou para ele e falou assim, olha, eu estou te chamando aqui porque nós vamos fazer um último pacto. Eu vou fazer de você um homem muito, muito poderoso. Quando você voltar lá para a terra, você vai ter muito poder. Mas para isso nós temos que fazer um último pacto. E esse pacto é isso, aí disse lá as coisas que ele tinha que fazer e tal, e disse, você topa fazer comigo esse pacto? Eu vou fazer de você uma pessoa muito poderosa. E ele ficou, pensava, porque ele estava afetado pela experiência lá de trás da roda de fogo do irmão, e agora com as palavras da irmã na mente. E o diabo ali, como é que é? Vamos fazer o pacto ou não vamos? Porque na verdade o diabo estava testando ele, e ele na dúvida, pensando. Aí quando ele não respondeu, o diabo virou e falou assim, não deixe ele voltar, porque ele está contaminado pela palavra do mestre. E era um trono, como se fosse uma caverna, aí diz ele que aquela caverna sumiu assim na escuridão, e vieram vários demônios de todo tipo que você imaginar, e grudaram nele, começaram a colocar correntes, começaram a fincar anzóis de ferro nele, no corpo, com umas bolas de ferro. E ele desesperado, em pânico, gritando, eu quero sair daqui. E aquela coisa foi piorando e foram levando ele para dentro de um buraco sem fundo. E quando ele estava descendo naquele buraco, ele lembrou da última frase da irmã, dizendo, quando você estiver numa situação sem saída, clame o nome de Jesus. Esse pastor é um amigo meu, é um testemunho que eu ouvi muitas vezes. E ele, naquele desespero, ele pegou e gritou e disse, Senhor Jesus, se é verdade tudo que a minha irmã me falou, me socorre. E quando ele gritou, clamou em alta voz, diz ele que entrou uma mão, assim, veio uma mão luminosa, imensa. Aquela mão começou a invadir aquela caverna, e quando aquela mão foi entrando assim, os demôniozinhos tudo desapareceram para os buracos. Que é realmente buraco. Eu tive uma experiência uma vez de arrebatamento, e Deus me levou num lugar que era exatamente assim. Só que essa experiência foi muito depois da história dele. Era como se fosse um fosso sem fundo, como se fosse um buraco redondo assim, imenso, sem fundo. E quanto mais desce, mais quente é e mais escuro é. E nas paredes tem um monte de gaiolas, de buracos. E aqueles buracos estão cheios de demônios. E provavelmente foi o lugar que ele esteve. E aqueles muitos demônios começaram a correr igual rato quando a luz acende. Correram e se enfiaram naqueles buracos. E veio aquela mão poderosa assim, pegou ele assim e subiu com ele. Quando subiu, ele acordou lá na sala da casa dele. E sabe quem era a assessora dele quando ele saía do corpo para fazer as coisas que o diabo mandava? A esposa dele.
é que era assessora. E aí ele acordou na sala da casa dele, ele já estava com o corpo deitado, que a esposa já conhecia. Quando ele saía do corpo, já estava deitado lá na sala, bonitinho, que a esposa já tinha arrumado tudo certinho. Ele foi e acordou assim na sala, olhou para a esposa, falou assim: eu me converti a Jesus. Aí ela falou assim: o quê? Eu me converti a Jesus. Satanás nos enganou esse tempo todo. Jesus me salvou das garras dele. Jesus! E essa é uma história de tantas outras que eu poderia te contar, ou quem sabe você já ouviu aqui e acolá. Ou seja, histórias verdadeiras que apontam para o poder genuíno, verdadeiro do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele é mais do que religião. Ele é o Deus encarnado, que tem o poder de transformar. E sabe o que os fariseus querem? Querem anular esse poder. Quem são os fariseus, pastor, afinal de contas? Quem são os fariseus? Os fariseus são todos aqueles que torcem a palavra de Deus, aqueles que não pregam a palavra de Deus como ela é, aqueles que estão usando a igreja como centro de entretenimento. As pessoas, não se iludam, tem igrejonas por aí. Eu não tenho fobia de igreja grande não, nenhuma. Essa igreja vai ser grande também. Mas que seja grande, mas firmada na palavra. Amém, irmãos? Onde as pessoas realmente sejam transformadas e tenham pacto com Deus. Levante a sua mão para o alto e diga comigo: o meu pacto é com Deus. E aí, meu irmão, seu pacto é com Deus, ninguém tira a tua bênção, ninguém. E sabe qual é o pior de tudo? É que o fermento dos fariseus é algo invisível. A invisibilidade do fermento do sistema. Jesus fala: cuidado com o fermento dos fariseus. Eu acho que é porque nós não trouxemos pão. Jesus fala: não. Eu estou falando para vocês o seguinte, que existe o meu ensinamento, o ensinamento cristocêntrico, e existe um ensinamento competidor, concorrente. Que você encontra por aí pessoas ensinando de um tudo, sem credibilidade. Veja bem, o que torna... Por que você vem aqui no domingo, você vinha ouvir o pastor Divonci no domingo, por que você veio ouvir a mim no domingo? O que faz uma pessoa ir ouvir um professor numa escola, numa universidade? É uma palavrinha muito simples, chamada credibilidade. Credibilidade. Para você poder receber uma influência alheia, você precisa checar a credibilidade daquela pessoa. Eu preciso aprender matemática. Ok, então eu vou procurar uma pessoa que tem formação naquela área, que tenha credibilidade naquela área para poder me abençoar ou investir em mim de alguma forma. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então esse fermento ele é perigoso porque ele é invisível, ele não é fácil de detectar. E aí na semana que vem, que eu vou encerrar, prometo, na semana que vem, essa mensagem, eu quero falar sobre enxergando além do véu. O que nós precisamos fazer para enxergar um pouco mais além, para ter uma visão de... Avisa a pastora lá que nós vamos terminar aqui, a gente vai fazer a ceia e terminar em seguida. O que nós precisamos fazer para poder ter uma visão espiritual um pouco mais alongada? Quando uma igreja está... Você viu aqui o relatório de missões, foi o primeiro relatório da Luciana, vem muitos por aí. Daqui a pouco a Luciana está aqui pregando, dando salto e dando glória a Deus, você vai ver. Começa assim, começa timidazinho, daqui a pouco você vai ver só. Veja bem, irmãos. Quando uma igreja vive em torno do seu próprio umbigo, sabe o que acontece com essa igreja? Ela definha e morre. Agora, quando uma igreja começa a praticar o que Jesus disse, porque se eu não pratico o que Jesus disse, eu não sou igreja, eu sou outra coisa, eu sou Lions Club, eu sou qualquer outra coisa, menos igreja.
para ser igreja eu tenho que fazer o que Jesus falou. Quantos concordam comigo? E uma das coisas que Jesus mandou, ele não sugeriu, ele mandou, foi a igreja fazer missões. Então, para enxergar além do véu, eu preciso me alinhar com as coisas que Jesus disse, com as coisas que Jesus ensinou, para que eu tenha a visão espiritual que Ele quer que eu tenha. E aí a minha autoridade aumenta, e essa autoridade passa a causar efeito no mundo espiritual, e ela reflete na minha própria vida. Amém, irmãos? Dê um aplauso ao Senhor, que as crianças estão subindo, e agora já viu, né? Coloque-se de pé por um momento. Diga assim: eu preciso enxergar além do véu. Aqui, pega aqui, irmãos. Pega aqui, por gentileza, que ele vai mexer aqui na mesa. Vai lá com o papai e com a mamãe, vai. Mais uma vez, diga comigo: eu preciso enxergar além do véu. Pai, nós te louvamos nesta noite. Nós dedicamos a Ti os nossos corações. Nós trazemos a nossa mente, a nossa compreensão perante a Tua presença. Pai, não há nada melhor do que receber do Teu Espírito a revelação de quem Jesus é e começar a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou, Pai. Pai, é isso que nós estamos perseguindo. Quando eu digo nós, todos nós, Senhor, todos nós. Porque quando eu estou preparando estas mensagens, o Teu Espírito também está falando comigo. E eu revejo muita coisa. Porque queremos ser a igreja que o Senhor desenhou para nós sermos, Pai. E é isso que nós te pedimos nesta noite, no precioso nome de Jesus. E todos dizem amém, Senhor. Amém. Graças a Deus.